Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Fala comigo aí. Está na escuta? Aê, muito bom. Oi, Giovana, boa noite. Tudo jóia? Yasmin, olá. Tudo bom, minha querida? Isabela Adriele, como é que vai? Luana, tudo bem? Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Minha câmera tá falhada aqui, tá tranquilo, G. Eu vou entender. Ana Vitória, tudo bem? Sumidinha? Sumidinha, bem-vinda. Ok. Isabela Rezende, meu amigo Léo. Bem-vindos e bem-vindas. Emily, boa noite. Tudo bem, né? Ok. Bom, pessoal, seguinte, estamos reunidos hoje numa noite gloriosa, né? Hoje nós vamos falar de probabilidade. Pessoal, é o seguinte, eu queria falar um negócio com vocês. Eu vou fazer com vocês essa lista que eu separei para a aula de hoje, mas eu queria fazer uma consideração, uma ponderação com vocês, só para vocês entenderem. Eu tinha colocado na nossa agenda para nós colocarmos... dia de quarta-feira eu não dou aula, vocês já perceberam isso? Porque eu tenho um compromisso na igreja, tá? Eu dou aula para um grupo de jovens, teologia. E, tecnicamente, amanhã eu teria essa aula. Mas aí eu pensei, não, eu vou conseguir alguém que vai dar essa aula para mim e eu vou puxar de sexta para amanhã, porque eu queria, na sexta, focar mais no aulão de sábado, né? Repaginar algumas coisas, preparar algumas coisas. Mas, eu não consegui ninguém, tá? Então, a contragosto, a aula que seria segunda, terça, quarta e quinta, terá que realmente ser terça, quinta e sexta. Não adianta, assim, eu tinha até a possibilidade de fazer um pouquinho mais cedo da manhã, só que eu não posso. E sabe por que eu não posso? Não quero? É porque na quinta-feira, inclusive, eu vou pedir para vocês irem um pouco mais preparados, porque é provável que a aula se alongue um pouco mais. Por quê? Porque eu vou tentar fazer todas as questões de função de números complexos na forma trigonométrica. Porque as da forma algébrica estão feitas e gravadas. Mas a trigonométrica não está gravada. Entende o que eu estou falando? E é muito provável que várias delas vocês não consigam fazer sozinhos. Porque tem uma delas que é bem capetosa. Tá? Então, a minha proposta é: a gente só acaba... não vai ter lista ao vivo. Não vai ter lista ao vivo. Tá? A lista, eu vou usar a apostila. E o meu foco é fazer as questões da apostila. Beleza? Ok? Giovana Leite, pois é, esta está tensa aquela parte. Pois é. Então, ô Giovana, eu não consegui gravar, não vou ter tempo para gravar, não adianta eu falar para vocês que eu vou gravar, que eu não vou, tá? Então, assim, eu vou fazer ela ao vivo e a cores com vocês aqui, beleza? A parte algébrica está gravada e está colocada para vocês, beleza? Eu devo só acrescentar a questão do ano passado, porque a questão de complexo do ano passado foi uma questão muito criativa, eu achei ela muito bonita, e eu quero fazer com vocês, tá bom? Eu vou fazer essa questão com vocês, beleza? Então, não tinha como eu falar que, não, vou pôr amanhã, que aí em uma hora de aula eu faço, porque eu não faço, tá? Então, sexta-feira, obviamente, se você não puder vir, você sabe disso, a aula tá gravada, está lá para vocês, tá? Então a gente fecha polinômios na sexta-feira. Na segunda-feira, terça-feira que vem, minha gente, olha só, terça-feira que vem, nós temos matrizes e determinantes, ok? Na terça-feira que vem, matrizes e determinantes. Na quarta-feira... perdão. Na terça-feira temos equações algébricas. Na quarta-feira, matrizes e determinantes. Na quinta-feira, sistema linear. Então, vamos ter aula terça, quarta e quinta. E na sexta?
Sexta-feira, revisão final. Aí, overdose. Compre o energético, tá bom? Compre o energético, durmam bem de quinta para sexta, porque sexta-feira é 2h30, 3 horas de aula, minha filha. Eu quero fazer pelo menos uns 15 exercícios com vocês, que é a nossa última revisão para fechar com chave de ouro o nosso curso. Beleza? Começa às 19, Giovana. Minha ideia é ir das 19 às 22. Tá? Minha ideia é ir das 19 às 22. É isso aí, Débora. Que nem fizemos em 2024. Lembra, Débora? 24, e 24 foi pior, porque foi uma overdose na primeira fase e uma para a segunda fase. Tá? Beleza? Começa aqui na sexta. Ô, Giovana, eu queria até começar mais cedo, na sexta, tá? Mas vai ser impossível. A sexta-feira agora, você fala? Essa agora, Giovana? Na outra, né? Porque nessa agora é 19 horas. Na outra também. Já não dá porque... Então, vai depender. Vai depender do nacional. Vamos fazer um combinado. Eu vou ficar de avisar vocês. Porque se no nacional for aula... se o nacional na sexta-feira tiver aula... Ai, como é que fala? Meu Deus do céu. Aulão de véspera. Agora que eu lembrei. Nossa, me deu um branco aqui agora. Se tiver aula de véspera na sexta-feira e eu não tiver aula à tarde, eu não sei se teria dois de entrar aqui à tarde. A gente podia fazer à tarde, porque eu não sei se o gabarito como é que tá. Mas o gabarito tem aula, né, gente? Qual que eu lembrei, né? Não tem? Então a gente pode fazer o seguinte. Se a aula de véspera do Nacional for sexta-feira de manhã, vocês topam fazer o aulão à tarde? Hã? E aí eu sei que tem que trabalhar, igual a Dani trabalha, provavelmente, né, Dani? Aí, Dani, eu já libero assim, à noite, tá? Terminou, eu já libero a aula, beleza? Vai ser sábado, mano. Ah, então, não, então aí é que complicado, porque se for sábado, eu tenho aula na sexta-feira à tarde até 6 horas. Aí não dá, tá? Aí não dá, felizmente, beleza? Então, assim, e não dá nem pra começar muito mais cedo, porque eu saio do Nacional 17h45. Aí não compensa eu começar às 6h30. Aí ganha pouco demais para um câncer. Então fica 19 horas por enquanto. Beleza? Muito bem. Minha gente, vamos lá então. Então, vocês entenderam o cronograma? Ó, quarta-feira amanhã não tem aula. Quinta-feira, números complexos. Uma mini overdose. Devemos ir até umas 9h30 por aí. Tá? Mas vamos começar às 7h30. Vamos começar às 7h30. Na sexta-feira, normal, das 19 às 20, a normal, o assunto polinômios, beleza? E na terça-feira que vem, matriz determinantes. Na quarta-feira, equações algébricas. Na quarta-feira, matriz determinantes. Na quinta-feira, sistema linear. E na sexta-feira, o grande finale, a nossa despedida do curso, o nosso encerramento do Prepara UF 2025. Sabe qual que é a grande vantagem? É que você vai literalmente com 100% do edital coberto para a prova da UF. Desculpa aí, minha gente. Desculpa aí, minha gente. Se a gente vai conseguir cobrir 100%. Quase matando vocês, é verdade. Quase infartando vocês de coisa. É verdade, eu sei. Mas não tem jeito, beleza? Muito bem, povo. É o seguinte. Vamos lá, então. Sem mais delongas, recadinhos dados. Vamos então aqui para a nossa aula de hoje. Probabilidade é um assunto que eu gosto bastante, mas é um assunto que o pessoal costuma ter uma certa, digamos, reticência sobre o tópico, tá? Então, vamos brincar um pouquinho com isso. Ô, gente, eu abri sem querer um negócio aqui. Deixa eu fechar, senão vai dar BO aqui. Pronto. Então, vamos lá se divertir um pouquinho com esse negócio, beleza? Ok. Pessoal, vamos começar aqui. Eu não vou fazer na ordem hoje, tá? Eu selecionei algumas questões. As primeiras 4 questões eu vou fazer com vocês, mas depois eu quero fazer... Eu fiz uma seleção. Eu não fiz todas, mas eu fiz uma seleção de exercícios que eu achei que vale a pena nós fazermos aqui ao vivo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Em uma atividade educacional, questão número 1, tá? Questão da UFO do ano passado. Em uma atividade educacional integrada à análise gramatical de palavras, foi proposto aos estudantes que fossem sorteadas ao acaso uma das letras da palavra imperatriz e, posteriormente, uma das letras da palavra umuarama. Nessas condições,
a probabilidade de que as letras sorteadas sejam ambas vogais é... Bom, minha gente, aqui é o seguinte, né? É uma questão até de boa, porque vamos lá. Ele quer que ambas sejam vogais. Então vamos começar calculando qual é a probabilidade de nós sortearmos uma vogal na palavra imperatriz. E essa aqui é rápida, não é, gente? Na palavra imperatriz tem quantas vogais, hein? 1, 2, 3, 4 vogais. 4 vogais num total de quanto, pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 vogais num total de 10. Bom, agora nós também vamos sortear, tá? Uma letra na palavra umuarama. Umuarama, que vai ser logo, logo o lugar de estudo de muitos de vocês, né? Se Deus quiser, logo, logo. Umuarama. É verdade, vou mudar meu curso para odonto, tá repreendido, tá? A não ser que você queira odonto, de verdade, beleza? Se você quiser, aí tudo bem. Vamos lá. Quantas vogais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vogais num total de... O Moarama tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Num total de 8. Inclusive aqui você pode simplificar, né? Sendo assim, galerinha, a probabilidade total, como você vai sortear uma letra da palavra imperatriz e uma letra da palavra umuarama, é 4 décimos vezes 5 oitavos. Você pode simplesmente cortar o 4 com 8, fica 1, fica 2. Você pode cortar o 5 com 10, fica 1, fica 2. Então, essa probabilidade vai ser igual a 1 dividido por 4. Combinado? Tá? Essa aqui, então, foi a questão de probabilidade da prova do ano passado, né? Que nós tivemos uma questão que eu considero ela razoavelmente fácil, viu, gente? Tá? Não é uma questão difícil. Você entendeu isso aqui? Lembra que vocês viram não sei, a maioria de vocês não viu a aula teórica porque a teoria de probabilidade ela é quase que inútil, né? Mas quem viu vai lembrar que a definição de probabilidade diz que é casos favoráveis dividido pelos casos totais. Foi o que eu fiz. Tá tranquilo para vocês isso, gente? Tá de boa? Então, tá bom. Vamos lá. Bom, podemos ir para a próxima? Essa aqui foi questãozinha do ano passado, bem de boa, né? Questão 2. Questão de número 2. Vamos lá. Pessoal, questão 2 diz assim, ó. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5, que serão sorteadas por 2 crianças. Para formar um número de 2 algarismos, cada criança retira ao acaso uma bola dessa urna. O algarismo das dezenas será a primeira bola retirada e o algarismo das unidades a segunda. Se o número formado for par, ganhará um picolé a primeira criança que retirar a bola da urna. Se for ímpar, ganhará a segunda criança. Pergunta: a probabilidade da primeira criança ganhar o picolé é igual a... Bom, vamos pensar com o jazz aqui, meu povo. Vamos lá. Ó, primeiro, essa urna, ela tem bolas que estão numeradas de 1 até 5, certo? Elas estão numeradas de 1 até 5. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, minha gente. Tá? Tem foco aqui. Pronto. Beleza. Então, os nossos algarismos, eles vão ser 1, 2, 3, 4 e 5. Você se lembra que, acabei de falar, né? Que probabilidade é casos favoráveis divididos por casos totais, certo? Então, qual que é o número? Quantos números de 2 algarismos a gente pode formar com esses carinhas aqui? Tá fácil, né, gente? Eu vou chamar, então, assim, ó, o número total
de possibilidades, que é o nosso espaço amostral, tá? Lembrar você que a gente chama o número total de possibilidades de espaço amostral, beleza? Então é só você pensar o seguinte: quantas possibilidades para a primeira casinha, quantas para a segunda casinha? Pode repetir? O algarismo será o primeiro, se o número for par. Não fala não, né? Deixa eu ver. Contém 5 bolas. Não é de 1 a 5, né? Que só tem 5 bolas, né? Então, se a criança tirar um, não repete mais, né? Concorda? São 5 bolas, não tem reposição, né? Então, tirou um, já era, né? Tirou um, já era. Exatamente, são 5 bolas de 1 a 5. Se tivesse reposição das bolas, né? A criança tira uma bola, ela mostra o número e depois repõe. Aí poderia ter repetição, mas como ele não falou que tem que tem reposição, então a gente vai assumir que não repete, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Para essa primeira casinha, que é a unidade das dezenas, você concorda que tem 5 possibilidades? Qualquer um desses aqui serve? Sim ou não? E, bom, fui lá, tirei uma bola, mostrei pra galera, aquela bola não entra mais na urna, chega o próximo, tira outra bola, 4, certo? 4 possibilidades. Então, na verdade, nós temos 20 possibilidades. 20 maneiras, vai. Tem 20 números possíveis. Então, com os números de 1 até 5, com 2 algarismos, a gente consegue formar 20 números. Só que a criança só vai ganhar o picolé, a primeira criança, ela só vai ganhar o picolé se sair o quê? Se sair um número par. Aqui, ó. Se o número for par, ganhará um picolé a primeira criança. Então, na verdade, a gente precisa saber quantos números pares podemos formar. Quantos números pares podemos formar. Também tá de boa, né, gente? Olha, um número é par se ele terminar num algarismo par, concorda comigo? E de 1 até 5, os algarismos pares são o 2 e o 4. Só esses 2 carinhas. Então, aqui, para essa última casa, eu tenho 2 possibilidades, certo? Agora, para essa aqui, qualquer uma dos que sobrou. Qualquer um dos que sobrou. Então, eram 5 possibilidades. Vamos supor que eu usei o 4. Sobrou quantas, então? 4, certo? Então, para cá, você tem 4 possibilidades. Logo, minha gente, nós vamos ter 4 vezes 2, 8 números. Então, dos 20 números totais que eu consigo formar, 8 são números pares. Sendo assim, a probabilidade de sair um número par e, consequentemente, a primeira criança ganhar um picolé é 8 num total de 20. Se você pegar 8 e dividir por 20, é a mesma coisa que 4 sobre 10, que é 0,4. E 0,4 vai nos dar 40%. Beleza? 0,4 é a mesma coisa que 40%. Show de bola, gente? Então, letra A é a nossa resposta. Beleza? Ok. Isa, 10 sobre 25, ok? 10 sobre 25, dá uma tradução para nós. Dá uma tradução para nós. Seguinte, primeiro, como tem que ser um número par, porque ele já falou que qual a probabilidade da primeira criança ganhar o picolé. Então, o número deve ser par. E aí, como iria sortear primeiro as dezenas, tem 5 opções para as dezenas, que são de 1 a 5, e para a unidade são só 2. Duas opções, que termina em 2 ou em 4, que aí seria um número par. Não, mas aí isso aí seria certo se você tivesse separado as bolas das dezenas das unidades, não? Porque você fala assim... Não, mas é porque ele fala primeiro que vai sortear... não. Na verdade, você fez o seguinte, é a mesma coisa, só que você fez assim, né? Tipo,
Você tem que lembrar um detalhe, né? Ele fala qual que é o primeiro sorteio, ele colocou a ordem. Se o número... Se bem que aqui não fala, né? Mas, por exemplo, você fala assim... exatamente. Ele colocou uma ordem. Então, por isso que... Só tem que tomar cuidado com esse caminho, que é o seguinte, tá? Pra você não errar quando tiver essa condição. Então, o que você pensou foi o seguinte. Pra dezena, vai ser a primeira bola, certo? Você tem que... Aí você pensou o quê? Você tem 10 bolas... 10 bolas não, desculpa. Você tem 5 bolas lá dentro. Ele vai tirar quantas? Uma por quê? Ué, pra dezena. Então, mas a dezena pode ser qualquer um dos números. Então, aí tem 5 bolas. Só que aí... Tá, você tem 5 bolas, você vai escolher um número. Que número é esse? Porque pensa comigo, probabilidade é total, não tem sentido a conta. O que você tem que dar um sentido pra essa conta. Os 5 embaixo eu entendi. Você tem 5 bolas. Agora, quem é que vai em cima? Entendeu o negócio? Quem seria o seu espaço favorável? Dezena, tecnicamente, qualquer uma. Concorda? Ou não? Não, é porque, é porque ele fala que são 5 bolas, mas não é numerada de 1 a 5? Sim, perfeito, 5. Perfeito, tá sim. O 5 embaixo tá certo, Então entendi. poderia ser só do 1 ao 5, né? Não, sim, mas eu falo assim, aqui, ó, Isa. Beleza, você põe o 5 aqui embaixo, certo? Certo. E em cima, vai quem? Vai quantos? Quem vai vir aqui em cima? Número 1? É isso que eu tô perguntando, entendeu? O que eu tô perguntando? Não, mas depois eu explico meu. Não, é só pra entender. Como é que você fez a conta? Fala a sua conta. Você fez o quê? Eu fiz o 10 seria os casos favoráveis, que é o que eu poderia escolher, que daria o número par. Mas por que 10? Por que 10 casos favoráveis? 5 vezes 2. 5 vezes 2. Por que 5 vezes 2? Porque 5 seria... Porque ele fala primeiro que ele vai sortear as dezenas. Certo. Para dezenas eu tenho 5 possibilidades. 5 opções para dezenas. O que garante para... Tá, então o que garante para você que não saiu uma face par aqui? Se saiu um par aqui, aqui é só um, não é 2. Você concorda comigo? Porque não pode repetir? Mas aí não tem problema, eu tô repetindo. Por exemplo, para você é o seguinte, você tem 5 possibilidades aqui, porque pode ser qualquer número. Perfeito. Mas aqui você pôs 2. Não, depende de quem saiu aqui. Se saiu 4 aqui, você tem só 2 possibilidades, só uma possibilidade para cá. O 2. Entendi. Entendeu o que eu tô falando? Então, na verdade, se você fizer assim, beleza, 5. Aí você tem que pegar 2 casos. Se você fizer isso, aqui é 5, mas aqui não é automaticamente 2. Porque depende de quem saiu aqui. Se aqui saiu um número par, para essa casinha você tem apenas uma possibilidade. Entendi. Não tem 2. Entende? Tá. Beleza? Ok, de nada. Mas esse momento, Isa, ele é muito rico, tá? Normalmente vocês ficam mais desconfortáveis que eu vou perguntando para vocês, mas é porque, qual que é a questão? Não apareceu, eu queria muito que aparecesse isso, Isa, que não apareceu a análise combinatória, que é quando a gente pensa uma coisa que tem algum probleminha, dá para salvar a sua solução, viu, Isa? Eu acho que dá para salvar ela, tá? Só a gente calibrar, só a gente organizar, mas dá para salvar esse raciocínio seu. Dá para salvar ele. E a gente acha a resposta, né? E a gente fala, poxa, então tá certo. E acaba que mesmo chegando à resposta certa, tem alguma coisa que precisa de um ajuste. Como eu te falei, Isa, a gente pode fazer assim, tá? Só que a gente precisa só ajustar para os casos. Caso em que saiu o número par, caso em que não saiu o número par. E aí somar os dois. Aí dá certo. Beleza? Oi, Yasmin. Esse raciocínio da Isa, eu acho que é o mesmo raciocínio que eu tive também. E aí eu queria entender por que também não pode ser. Mas, por exemplo, quando eu fui achar os números pares, eu atribuí 2 possibilidades para o último, que seria o 2 ou 4. E aí eu atribuí para o primeiro 3 possibilidades. Não pode ser por conta que eu posso escolher um ou outro do par, né? Na verdade, é porque você eliminou esses 2 aqui. Isso, Você tem 2 possibilidades, mas você vai escolher uma. Você não vai escolher as 2. Então eu falo assim, olha, é como se eu tivesse aqui, chegasse pra você, colocasse as 5 bolas aqui e falasse, escolha uma bolinha par. Aí você fala, ó, você tem 2 possibilidades, numa bandeja eu te entrego a bolinha 2 e a bolinha 4. Você tem 2 possibilidades, mas você não vai escolher as 2, você vai escolher só uma delas. A outra bolinha pode entrar aqui, não tem problema.
Entendeu? A outra bolinha pode entrar aqui, não tem problema. Beleza? Nesse caso, poderia fazer se saísse par, mas se não saísse par. Exatamente, Bia. Aí no caso, você faria os dois casos e somaria. Que aí seria o caso da Isabela estava pensando. Aí você faria os dois casos e somaria. Aí daria certo do mesmo jeito, tá? Então, por isso que eu falei pra Isa que é só fazer um pequeno ajuste, que pode fazer, mas só lembrar que nesse caso, você vai ter esses dois casos. E é interessante porque essa questão que a Isa levantou, porque é o seguinte, o pessoal pergunta muito isso. Jess, quando é que eu vou ter que criar casos? Quando a escolha em um tracinho interferir no outro. Se a escolha em um tracinho interferir em outro, você tem que quebrar em casos. Entende? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente para a primeira dezena tinha 5 possibilidades. Verdade. Só que a depender da bola que saísse, ia mudar as minhas opções para cá. Então, se aqui saísse uma versão par, olha que legal. Poderia ser ímpar e poderia ser par, certo? Se isso acontecesse, para cá eu teria 3 possibilidades, concorda? Que seria 1, 3 e 5, e para cá teria 2 possibilidades, que seria 6. Mas poderia ser par e par. Se for par e par, aí eu teria o quê? Para cá eu teria 2 possibilidades, para cá eu teria só uma, que daria quanto? 2. Se eu somar isso aqui dá quanto? 8. E olha que Isa, é as 8 aqui de cima. Percebeu? Deu exatamente as 8 aqui de cima, tá? Então é bem interessante a gente pensar nesse ponto, né? Bacana, gente, bacana demais. Vamos para a questão de número 3, pessoal? Vamos lá? Questão 3. Questão de número 3, bora juntos. A questão 3, ela vai falar o seguinte. Em um grupo de 40 pessoas adultas, 18 tem mais de 50 anos e 25 tem curso superior. Ó, são 40 pessoas adultas, 18 tem mais de 50 anos e 25 tem curso superior. Dentre aquelas com mais de 50, há 8 que não tem curso superior. Se uma pessoa escolhida ao acaso tem curso superior, cara, isso aqui é importante porque é a nossa famosa probabilidade condicional. Ele já contou que uma pessoa escolhida tem curso superior. Tá? Ele já contou isso. A pessoa escolhida tem curso superior. Qual é a probabilidade de ela ter mais de 50 anos? Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Muita gente tenta resolver essa questão criando aqueles balõezinhos, os diagramas de Venn-Euler, tá? Não é uma boa escolha. Quando é que não é uma boa escolha? Sempre que você estiver trabalhando com situações que não tem como ter intersecção. Na matemática, tá? Como, por exemplo, homem e mulher, estuda ou não estuda. Homem e mulher não tem intersecção. Ou é homem ou é mulher. Não tem intersecção. Então, não é legal você usar diagrama de Venn-Euler. Nesse caso, pessoas que têm mais de 50 anos, pessoas que têm menos de 50 anos. Não tem como você ter mais de 50 e menos de 50 ao mesmo tempo. Entende o que eu tô falando? Então, quando você tem esse tipo de situação em que não há intersecção, uma tabela é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Então, se você trabalha com eventos que não tem intersecção, a melhor coisa que você vai fazer é uma tabela. Então, nessa tabelinha, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim. Aqui, eu vou pôr pessoas que têm curso, pessoas que têm curso superior. Aqui embaixo, eu vou pôr assim, pessoas que não têm curso superior, beleza? Aqui eu vou pôr pessoas que têm mais de 50 anos e pessoas que têm menos de 50 anos. Eu gosto sempre de colocar um total assim, ó, que é um total de pessoas, tá? Só para garantir que eu vou trabalhar com o total de pessoas. Então vamos pensar o seguinte, vamos ver quantas pessoas tem nessa brincadeira aqui, tá? Vamos lá. Gente, que foi um equívoco, houve um equívoco, agora sim. Beleza. Vamos lá, minha gente. O que ele conta pra mim? Vamos pensar aqui?
primeiro, são 40 pessoas adultas. Então significa que o total de pessoas aqui, ó, vamos colocar o total aqui também, ó. Deixa eu colocar total de cá. Tá? Só para vocês entenderem isso aqui bonitinho. O total de pessoas são 40 pessoas, né? E significa, então, que se eu pegar aqui, ó, aqui vai ser o total de pessoas em geral. Você concorda comigo? Aqui, porque é a galera que vai ter, são os que têm curso superior e os que não têm curso superior, certo? Ou seja, é a galera que tem mais de 50 anos com quem tem menos de 50 anos. Então aqui a gente vai colocar 40. Nós temos 40 pessoas no total. Tá? O total do total. Pensa assim, ó. O total do total é 40 pessoas. Beleza? Dessas 40 pessoas, 18 tem mais de 50 anos. Então, dessas 40, 18 tem mais de 50 anos. Então, a gente consegue descobrir quem tem menos de 50. Concorda comigo? Porque se eu tenho 40 pessoas e 18 tem mais de 50, quantas tem menos de 50? Conta pra mim. Tenho 40 pessoas, 18 tem mais de 50, quantas tem menos de 50? Isso, meu povo, 22. Tamo junto? Beleza? Ótimo. Vamos que vamos. O que mais que ele conta pra mim? Aí ele fala que 18 tem mais de 50 anos e 25 tem curso superior. Ó, tem curso superior. É um total de 25, certo? Vou pôr aqui para vocês, ó. 25 tem curso superior. Beleza. Dentre aquelas com mais de 50 anos, dentre aquelas com mais de 50 anos, há 8 que não tem curso superior. 8 não tem curso superior. Com mais de 50 anos, sem curso superior. 8, certo? Você concorda, então, que eu consigo descobrir essa célula aqui? Porque essa coluna não tem que dar 18? Se eu já tenho 8, isso, então aqui é 10. Aí, automaticamente, eu consigo descobrir aqui também. Porque se o total é 25 e aqui é 10, aqui é quanto? 15. Aí eu consigo descobrir aqui também, porque se aqui é 15, nem sei se eu precisar disso, tá? Mas vamos colocar. Se aqui é... Aqui, aliás, dá pra subir aqui, né? Se tem que dar 22 e eu já tenho 15, sobra 7. Se tem que dar 40 e eu já tenho 25, tem que dar quanto aqui? 15. Perfeito. Você viu que depois que você vai derrubando uma, vai caindo tudo por strike? Percebeu isso? Sim ou não? Beleza? Ótimo. Agora é o seguinte. O que ele falou para mim? Sorteie, se ao acaso, alguém que tem curso superior. Preste atenção. Eu já sorteei quem tem curso superior, entendeu? Eu já sei que a pessoa sorteada tem curso superior. Então, meu espaço amostral não é 40, gente. Cuidado. O meu espaço amostral, cujo símbolo é o N de ômega, né, que é o total de casos, o meu espaço não é 40. É a galera que tem curso superior. Conta pra mim, quantas pessoas têm curso superior? Quantas? Quantas têm curso superior, gente? 25. Tá? Então, esse que é o total. Eu sei, presta atenção, eu sei que a pessoa que foi sorteada, ela está entre essas 25, entendeu? Como é que eu sei que essa pessoa está entre as 25? Porque ele já contou, falou, olha, Israel, oi, a pessoa que a gente escondeu ali, a sorteada, ela tem curso superior. Então, eu já sei que ela está entre as 25 que tem curso superior. Então, o meu espaço amostral é 25. E eu quero o quê? Que ela tenha mais de 50 anos. Conta pra mim. Dessas 25, quantas tem mais de 50 anos? Dessas 25, quantas tem mais? São 10. Então, o meu evento favorável é 10. Ou seja, 10 pessoas entre as 25 que têm ensino superior, tá? Portanto, a probabilidade é 10 sobre 25, tá? Gente, cuidado com isso. Probabilidade condicional é quando você já escolheu alguma coisa, já aconteceu alguma coisa, beleza? E aí você consegue fazer essa brincadeira, tá? Então, a probabilidade
Isso aqui por 5, né, gente? Se você dividir por 5, dá 2/5. Vai dar 2/5. Show? Tranquilos? Banana. Fechado aqui, né? Ok. Vamos lá. Jazz, eu fiz meu diagrama, fiz um conjunto de pessoas que tem mais de 50 e outro com que tem pessoa. Daí, tá certo, Kaique, tá certo, tá? Beleza, tá ótimo. Questão 6. Sim, também viu, Luana? Porque já saiu, né? Só que nela aí tem mais umas coisinhas aí de tempero, tá bom? Tá? Tem mais algumas que estão aí. Mas não é a mais difícil da lista, não, tá? A mais difícil eu vou fazer com vocês. Beleza? Depois dá uma olhadinha. Eu sempre coloco as resoluções, mas... Ó, eu vou fazer a questão 4 e na sequência eu vou fazer algumas outras mais pra frente, tá? Dessa parte, vou fazer a questão 4. Vamos lá. Mas ela é puxadinha mesmo, tá? Tem uns tiquinhos a mais nela, tá bom? Bom, quem sabe durante essa resolução dou algumas ideias sobre ela. Ó, eu separei para fazer com vocês, já que a Emily falou, a 7, a 9 e a 10, depois a 4, tá? 7, 9 e 10. Que, na minha opinião, são 3 questões que eventualmente podem dar mais trabalho. Depois dessa, a 6 e a 8 é mais complicada, mas não vou fazer todos difíceis para vocês, não. Vou deixar vocês ralar um pouquinho também, tá? Vamos lá. Questão 4. Questão 4 diz assim: em uma creche se realiza o dia de troca do brinquedo. Cada criança leva um brinquedo para a escola e o guarda na caixa divertida. Ao final do dia, cada criança retira um brinquedo da caixa divertida sem olhar e o leva para brincar em casa. Em uma sala com 5 crianças, qual é a probabilidade de exatamente 2 crianças retirarem da caixa divertida seus próprios brinquedos? Tá, você tem 5 crianças, elas vão lá, pegam o seu brinquedo, colocam dentro da caixa divertida, certo? Depois elas fecham os olhinhos, vão lá e tira lá. Muito bem, vamos pensar o seguinte, né? Eu vou dar nome para essas crianças, pode ser? Tá? Eu vou chamar de criança C1, criança C2, criança C3. Dar nome é ótimo, né? Não é nome não, né? Dá uma sigla para elas, tá bom? Então, criança C1, C2, C3, C4. São os filhos do Elon Musk, né? Os filhos do Elon Musk tem os nomes mais ou menos nessa linha aí, nesse naipe aí, né? Beleza. Bom, probabilidade, você sabe que é no total de casos, número de casos favoráveis sobre o número total de casos, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o nosso espaço amostral. O espaço amostral, gente, seria o total de maneiras dessas crianças tirarem os seus brinquedos, ok? Beleza? Então, o total de... Sem pensar nisso, cada criança tem que tirar o seu próprio brinquedo. Não, não. Você tem 5 crianças. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui, ó. Essa aqui é a criança C1, essa aqui é a criança C2, criança C3, criança C4 e criança C5, e elas vão lá tirar, beleza? Então vamos lá. Criança C1 foi a primeira a tirar. Conta pra mim, quantas opções de brinquedos a criança C1 tem dentro da caixa? Quantas? 5, perfeito. Aí ela foi e tirou um brinquedo. Ficou quanto pra outra? 4, não é isso? E pra outra? 3. E pra outra? 2. E pra outra? 1. Fechou? Beleza? Então, na verdade, isso aí vai nos dar o quê? 5 vezes 4 vezes... Essa é quase que de cor, né? É o nosso famoso 5 fatorial. E a gente sabe que isso aqui vai dar 120 maneiras. Então, gente, tem 120 maneiras dessas crianças tirarem o brinquedo de qualquer jeito. Só que dessas 120 maneiras, eu quero focar num caso especial. Que caso especial é esse? O caso em que uma criança, aliás, 2 crianças, tiram os seus próprios brinquedos, certo? E aqui tem uma coisa importante. Vou chamar de eventos favoráveis. Ele falou quais crianças ele quer que tira? Falou, ó,
tem que ser o Joãozinho e o Pedrinho. Ele falou isso? Não, né? Pode ser duas crianças quaisquer. Então, a primeira coisa que você faz numa brincadeira dessa é definir quais são as duas crianças.